Olá, pessoal! Estamos gravando aqui do estúdio do Instituto Cultural Semifusa para mais um episódio do Conversa sobre a Vida, um projeto do Fábrica de Podcast, no qual a gente está explorando diversos aspectos da participação social, do meio ambiente, psicologia. E hoje é um pouquinho diferente, eu estou sozinha, porque eu trouxe dois convidados, o Rodrigo e o Daniel, para falar um pouquinho para a gente sobre o uso prejudicial e o abuso de substâncias, de drogas. Então, vocês poderiam se apresentar rapidinho para a gente continuar conversando? Ok, meu nome é Rodrigo, moro no bairro Cate, em Ribeirão das Neves, e sou usuário no CAPS AD. Bom dia, meu nome é Daniel, sou psicólogo no CAPS AD desde 2011 e queria agradecer a oportunidade para a Helena, para o coletivo Semifusa, para a gente fazer aí um bate-papo descontraído, mas muito importante sobre um tema tão importante também. Sim, igualmente. Sejam muito bem-vindos. E então, vocês falaram do CAPS AD, né? Vamos explicar para os ouvintes, para os espectadores, qual que é o foco do CAPS AD, o que significa essa sigla e quais são os profissionais envolvidos no CAPS AD também. Certo. O CAPS AD, essa sigla significa Centro de Apoio Psicossocial e o AD significa álcool e outras drogas, né? Então, resumidamente, a gente atende pacientes, usuários de diversas substâncias ou que também tem alguma dependência que não seja relacionado somente ao uso de substâncias. Então, o público que a gente atende, né, é um serviço de urgência e emergência que atende casos de moderados a graves. Entendi. E vocês atendem menores de idade também? A partir dos 18 anos de idade, só o público adulto. Entendi. E ultimamente a gente tem visto na internet muitos memes, vídeos, fugir do CAPS, voltar para o CAPS, como se fosse um hospital psiquiátrico, né? Você pode desmistificar isso pra gente, para quem não conhece o CAPS, tem isso de fugir do CAPS? Eu ainda não tive muito acesso a esses memes, a não ser de uma pessoa na internet que o pessoal apelidou de Ana Paula Arósio do CAPS AD, que ela faz uns vídeos engraçados. Mas o CAPS AD é um tratamento em liberdade, né? Então, o usuário ele é livre tanto para entrar quanto para sair. Então, esse meme, essa brincadeira de fugir do CAPS AD, ela não tem muita procedência. Agora, tem algumas particularidades, né? Por exemplo, se a gente está com um paciente grave, né, com um risco de uma tentativa de autoextermínio, se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco, realmente a gente precisa evitar com que esse paciente saia da unidade, para não se colocar em risco a ele e outras pessoas e não levar a uma situação mais grave. Mas, normalmente, tirando essa exceção, é um tratamento em liberdade. Então, o paciente ele entra e sai de acordo com o interesse dele. Uhum. Então, agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e como é que você conheceu o serviço do CAPS AD. Pois bem, é o seguinte, eu sempre mexi na área de segurança, entendeu? E ao longo do período que eu trabalhei, eu fui me transformando. Infelizmente, é uma área assim bem estressante, né, da gente trabalhar. A gente não tem um apoio assim das empresas, né, de modo geral. E acabou com que o tempo foi passando e eu fui assim percebendo que o estresse estava, né, subindo cada dia mais e até que quando eu percebi, eu já estava assim numa situação bem complicada, sabe, assim. Eu percebi que a minha irritabilidade era muito grande, né, e eu tenho também um irmão que é esquizofrênico, né, e o que ocorreu? Em meados de 1997, eu comecei a ter alguns problemas assim, relacionados à minha conduta mesmo, né? Chegar ao ponto de eu chegar do trabalho, né? Porque eu trabalhava à noite,
E eu queria dormir. E o meu irmão é esquizofrênico, ele não compreendia essa necessidade minha. Foi quando um determinado dia ele chegou e colocou um gato em cima de mim, o gato me arranhou, entendeu? E eu acabei que dei um chute na perna dele, né? E eu levantei muito bravo com aquilo, muito irritado, com a irritabilidade muito grande. E para mim não bater nele, eu peguei um violão e quebrei esse violão todo na parede, né? Minha mãe gritou: ô meu filho, o que é isso e tal, o que está acontecendo e tal. Mas eu mesmo confesso, eu mesmo assustei com aquela postura minha, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa bem tranquila, bem assim, né? Bem carinhoso com todo mundo. E de repente eu me vi numa situação, né, desagradável. Então foi quando eu percebi que eu estava tendo essas alterações. Eu parti para uma atividade física, comecei a fazer caminhada e eu comecei também, foi passando um tempo, eu comecei a fazer corrida e aquilo foi me ajudando muito nessa questão do estresse, entendeu? Uhum. Só que, mesmo assim, eu comecei a perceber que eu estava tendo muito insônia. E eu voltei no médico, eu fui ao médico, melhor dizendo, e relatei essa situação para ele. Ele falou que era para mim continuar correndo e tal, que ele não ia me passar nada assim para tomar, para me dormir. Foi quando eu me dei por conta, eu já tinha voltado a beber, eu tinha mais ou menos uns 20 anos sem beber, e a partir daí a coisa foi complicando, foi agravando, entendeu? E quando eu me vi, eu já estava sendo internado, né? Eu internei em pouco tempo por 8 vezes, né? Uhum. Tive também no Galba Veloso, inclusive, mas eu nunca imaginava que essa situação ia ficar dessa forma, entendeu? Então, assim, aí foi onde a última internação que eu tive, eu saí do hospital, como é que diz? O hospital que eu falei agora há pouco. Galba Veloso, exatamente. E de lá para cá, eles me encaminharam para o CAPS e até hoje eu estou lá, entendeu? Ah, entendi. Então, foi isso. Entendi. E qual que foi a sua primeira impressão, assim, seu acolhimento, o contato que você teve com os profissionais lá dentro? Olha, meu primeiro contato foi em 2016, né? Eu confesso para vocês, assim, eu fiquei maravilhado assim, com o contato que eu tive, né? Porque o CAPS AD, sinceramente, para mim é uma referência, me ajudou muito, os profissionais são muito bem qualificados, entendeu? Lá a gente tem a garantia de que a gente vai ser bem acolhido, e eles são muito bem preparados, né, para qualquer tipo de situação. E eu estou muito, assim, muito feliz, né? Porque eu tive uma melhora muito grande. Porque além do meu problema com o álcool, né, eu também tive depressão. Uhum. E de um tempo para cá, sabe, eu melhorei muito, assim. Então eu estou muito satisfeito, muito contente de estar ali. Então, em relação a esses memes, realmente é uma coisa que não condiz com a realidade, sabe? É uma coisa que, infelizmente, como se diz, as pessoas não têm uma referência exata, né, do que o CAPS significa para nós, usuários, entendeu? Pois eu mesma morando em Neves a vida inteira, sempre passei em frente ao CAPS e não sabia o que era até uns 3 anos atrás, assim, né? Mas bacana a sua história, fico feliz. Eliana, Oi. Até em cima disso, enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui sobre esses memes. Uhum. Mesmo que seja pela via do humor e às vezes até com um pouco de estigma, essa situação ajuda a popularizar o CAPS. Né? Hoje em dia se fala um pouco mais de CAPS, né? Mesmo que seja pelos memes, aí quem não conhece vai procurar saber o que é o CAPS, que está todo mundo falando aí nos memes. Né? Então ajuda a divulgar um pouco o nosso serviço e chegar ao conhecimento da população como um todo. Por mais que seja por vias, às vezes, contraditórias. Muito temporárias também, né? Temporárias que meme, assim, também, some rapidinho. Mas faz parte aí dessa divulgação do nosso serviço, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem da existência
dos CAPs, seja o AD, seja o CAPs geral ou o infanto juvenil. Então, essa questão dos memes, eu imagino que pode ajudar um pouco nessa divulgação do trabalho. Tá certo, concordo com você. Você falou do CAPS geral, né? Do CAPS Infanto Juvenil. Qual que é o nome do CAPS Infanto Juvenil? É o PSI? Aí fala CAPS IJ. IJ. Ah, Isso. entendi. Antes era CAPS I e agora é. CAPS IJ. Entendi. Ah, tá certo. Então, eu vou perguntar pra você, né? O nome do CAPS em que você trabalha é AD, álcool e outras drogas, né? Isso. E quando a gente fala em droga, é comum a gente lembrar somente das ilícitas, né? Isso. E, assim, eu acho muito importante ter isso no nome, eu acho bem forte, né? Álcool e outras drogas, né? Por que você acha importante, vocês, na verdade, né? Tratar o álcool como uma droga? Sim. Bom, primeiramente porque ele é uma droga. Porque ele vicia, né? Exato. Mas assim, porque ela é muito aceita socialmente, né? Isso. E influenciada mesmo. É cultural, né? O Isso. álcool. E possivelmente porque talvez ela seja a droga... nessa área a gente fala droga de preferência, que é a que o usuário tem uma preferência maior por aquela substância. Então, geralmente, aquela substância que ele prefere é a que traz mais prejuízo para ele. Mas, assim, de maneira geral, talvez o álcool seja a droga mais perigosa, por ser lícita, por ser cultural aqui no nosso país, do consumo do álcool desde jovem, né? Por ser de fácil acesso, né? Então ela é tratada e precisa ser tratada como uma droga que causa dependência, que causa transtorno, que traz muitos prejuízos. Imagino que a maioria dos nossos pacientes a maior parte sejam usuários de álcool. Às vezes conjugado com outras substâncias, às vezes com algum transtorno de base, né, algum transtorno mental de base, mas a maior parte são usuários de álcool. Então, por isso, ela merece toda a nossa atenção. Entendi. Bom, já perguntei aqui sobre o seu acolhimento, a história, e sobre o público que vocês atendem, né? O perfil dos pacientes, assim, quais são os grupos que você observa que são mais afetados pelo uso abusivo de drogas, de álcool e outras drogas, né? Bom, até pela legislação, né, o nosso público é um público adulto, 18 anos para cima. A maior parte do público é um público masculino. A maior parte, usuários de álcool. Não sei se seria exatamente a maior parte, mas uma parcela considerável vem pode ter no ambiente familiar algum funcionamento ali que não está legal, que aí acaba refletindo no uso de substâncias, alguma vulnerabilidade nos laços sociais, nos laços familiares, nos laços com a comunidade. Eu penso o seguinte, assim, que quanto mais atividades, mais envolvimento a pessoa tem na família, na comunidade, né, esporte, lazer, cultura, educação, trabalho, isso diminui o risco dela se envolver com qualquer substância e principalmente num uso abusivo. Então eu penso que o perfil de muitos dos nossos usuários são aqueles que não têm uma rotina tão bem estruturada em cima disso do que eu falei. Então acaba dando brecha para esse consumo aparecer em algum momento e aí se estabelecer a dependência. Imagino que também em relação a fazer um recorte aí de classe social e de renda, eu imagino que seja um público que tem uma maior dificuldade, não todos. Renda né? mais baixa. Renda mais baixa. E aí precisa acessar um serviço público gratuito. Né? Eu suponho que a classe A ou a classe B não deve acessar muito esses serviços públicos e aí deve ir mais para tratamentos particulares e até por uma questão de preconceito também, eu imagino que eles não querem muito que seus familiares sejam vistos assim num serviço público, uma exposição, né? Uma né? exposição.
né? Então acho que esse seria um recorte, assim, um pequeno recorte do nosso público. E você falou de pessoas que não têm acesso a uma atividade de lazer, né, culturais, artísticas. Sim. Isso é muito importante, né? E o CAPS, para você, ele conseguiu integrar processos terapêuticos não convencionais, assim, sem ser a psicoterapia, né? Conversar com um psicólogo, imagino que deva acontecer. Outras atividades interligadas, às vezes até com outras instituições, programas diferentes, assim. Na verdade, sim. Na verdade, a gente passa por um processo, entendeu? Assim, eu, particularmente, eu tenho, assim, por eu sou um depressivo, vamos dizer assim, entendeu? Eu já sabia, né, até pelo meu amadurecimento, eu sabia que eu estava numa circunstância que ela ia passar de algum jeito, entendeu? Mas assim, eu tive que me adequar a uma vida diferente, né? Porque se você achar que as coisas vão passar sem você, sem você se esforçar nesse sentido, você não vai atingir o seu objetivo assim no sentido de melhorar, entendeu? Sabotagem, A né? sabotagem, entendeu? Então acho assim, na verdade a depressão ela é uma coisa assim que realmente afeta, né, diretamente a gente, mas eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para tentar compreender melhor o que está se passando nesse período, sabe? Então o que me ajudou muito nesse sentido foi que eu sabia que esse momento de alguma forma ia passar. Então eu consegui vencer, eu tenho conseguido vencer a depressão nesse sentido. Então o CAPS ele me ajudou muito no sentido de formular melhor as ideias, entendeu? Rever meus pensamentos, a forma com que você vem trabalhando consigo mesmo. Então eu acho assim que o CAPS ele tem muito a ver com essa questão psicológica mesmo, sabe? Fazer com que a gente saia dessa situação precária, entendeu? Porque realmente é muito difícil, sabe? Para a pessoa que tem problema mental, de uma forma geral, é muito difícil a gente chegar num nível onde a gente consiga sair dessa situação, entendeu? Bom, e qual que é o papel, então, né, falando da psicoterapia, qual que é o papel da psicoterapia no tratamento de um vício? Sim. A psicoterapia, ela é mais uma ferramenta dentro do tratamento. Então, nós temos o acolhimento, as oficinas. A gente tem, cada dia da semana, a gente tem 2 oficinas diferentes, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. Que tipo de oficinas vocês ofertam A gente lá? vai mudando de acordo com o tempo e de acordo com a característica de cada profissional. Então, por exemplo, nós temos oficina de futebol 2 vezes na semana, temos oficina de música 1 vez na semana, oficina de tapete, de bijuteria, oficina de novas oportunidades, que é uma coisa um pouco mais voltada para o mercado de trabalho. Temos as rodas de conversa, educação em saúde, temos os atendimentos em grupos, grupo de motivação, intermediário e estratégia. Esses grupos é como se fosse uma escala. O grupo de motivação é para quem está começando no tratamento, que ainda está precisando de uma motivação para engrenar ali um momento bom. Geralmente nesse grupo o consumo ainda é muito grande e a crítica em relação ao consumo ainda é muito pequena. Então a gente tenta fazer um trabalho de inversão nesse ponto. O grupo intermediário, como o próprio nome já fala, o paciente ele já está reduzindo esse consumo, às vezes até já conseguiu reduzir, já conseguiu cessar o consumo e também já melhorou a crítica em relação ao próprio consumo, o que precisa evitar, o que precisa fazer, já conseguiu identificar os fatores de risco e fatores de proteção.
Fator de risco é tudo aquilo que leva o usuário a usar a substância, que expõe ele ao risco. Os gatilhos. Os gatilhos, exatamente. E os fatores de proteção é tudo que afasta ele da droga, da dependência, né? Então, no grupo intermediário, ele já tem uma compreensão melhor disso. E o grupo de estratégia, ele chama grupo de estratégia e prevenção de recaídas. Então, é para o paciente que já está bem, relativamente bem, e já está nesse processo de retomar as funcionalidades dele lá fora, seja trabalho, estudo, convívio familiar, ou se aventurar em outras áreas, em novas profissões e tudo. Então, a gente tem esses 3 grupos. E tem também o grupo de tabagismo, que é para quem tem interesse em cessar o consumo do tabaco. Interessante. Temos também o grupo de mulheres. Ao longo do trabalho, a gente viu que tinha uma necessidade de fazer um grupo para mulheres, para tratar das questões femininas sem a presença do público masculino. E também o grupo de famílias. O grupo de famílias são apenas para os familiares dos nossos usuários. O paciente não participa. Interessante. Por quê? Porque geralmente o familiar ele adoece junto com o paciente, né? Junto com o usuário. Geralmente sempre tem algum atrito familiar, alguma coisa assim, né, Rodrigo? Com certeza. Então, muitas vezes a família fica na dúvida do que fazer. Eu expulso de casa, eu ponho para fora, eu xingo, eu bato, eu finjo que não estou vendo, né? Como que eu devo proceder em cada situação? Então, a gente viu que a gente também precisa orientar essas famílias. Muitas vezes, um grande obstáculo para o nosso usuário é lidar com a desconfiança da família. Então, às vezes, ele está ali num esforço, lutando dia a dia para tentar ficar bem, e um detalhe ou outro a família acha que ele usou, e aí ele não usou, e isso gera um efeito bola de neve. Né? Exatamente. Então, a família ela também precisa ter essa sensibilidade assim, de às vezes, não é o momento de conversar, tem que deixar para o outro dia, a maneira de conversar, as palavras a serem usadas. Então, a gente também viu a necessidade desse grupo de famílias. A gente tem também avaliação social com as nossas assistentes sociais para ver a questão do vale transporte, uma ajuda de custo para o deslocamento do tratamento. Os atendimentos médicos, né, psiquiátrico e clínico. Então, a psicoterapia ela é mais uma ferramenta dentro dessas que eu te coloquei. Geralmente são psicoterapias mais breves, né? Talvez a gente não possa nem usar o nome assim, de psicoterapia, porque quando se pensa em psicoterapia, pensa naquele atendimento a longo prazo, né? A sessão clássica, né? Com divã e tudo ali bonitinho, né? Mas a gente pode pensar assim numa psicoterapia breve, né? Para tratar ali um foco mais importante e talvez depois as nossas outras ferramentas de trabalho vai conseguindo administrar. E além disso tudo que eu falei, tem os atendimentos com as próprias referências técnicas, né? Cada usuário do CAPS tem um profissional que o acompanha, que a gente chama de referência técnica. Então, essa referência técnica está sempre atendendo o usuário para ver como que está indo a evolução do tratamento, se precisa tornar o tratamento mais intensivo, ou se precisa reduzir a intensidade desse tratamento, Sim. que o paciente já conseguiu evoluir. Então, a psicoterapia também, porque, por exemplo, a gente prioriza muito os atendimentos em grupo, porque em grupo a gente consegue alcançar um público maior. Só que em determinados momentos e determinados usuários, precisa desse momento mais individual, até para tratar de assuntos mais delicados, mais íntimos, que não podem ser abordados em público. Então, a psicoterapia ela entra aí como um complemento, digamos assim. E você, Rodrigo, você já, falando desses grupos aí, né, o motivador, intermediário, estratégico? Isso. Você já passou por todos esses grupos? Já passei. E existe pode voltar, você pode voltar de grupos? De grupo, pode. Novamente? Inclusive eu tive, né, nesse período todo aí de talvez 6, 7 anos, né, eu tive algumas recaídas, né, e a gente migra de um grupo para outro, né, e
aí a equipe trabalha de uma forma diferente, né? Aborda assuntos diferentes, entendeu? Mas o fato é que a gente está sempre migrando, entendeu? Até que a gente realmente se sente mais confortável, né? No sentido assim de participar de um determinado grupo e você ficar mais tranquilo, entendeu? Mas eu quero pegar só um gancho, Helena, se você Claro. me permitir, no que o Daniel falou agora há pouco, acerca da família. Eu quero assim, deixar bem frisado que eu sei da dificuldade, né, que a família ela tem em lidar com a pessoa que é usuário de drogas ilícitas, entendeu? A gente sabe muito bem da dificuldade que é. Mas, assim, é muito importante a gente também destacar da necessidade da família compreender, né, ou tentar compreender melhor o porquê que o usuário ele está naquela situação, entendeu? Porque muitas vezes a gente é mal compreendido, entendeu? A gente às vezes tenta passar uma visão, né, que a gente tem relacionada ao efeito da droga, e muitas vezes a família ela não quer participar diretamente dessa situação. A gente sabe da dificuldade, né? A gente entende muito bem isso, mas é muito importante que a família ela tenha essa visão, né, para que o usuário ele tenha esse apoio necessário para que a gente saia dessa situação, entendeu? Porque realmente é muito difícil, né, para o usuário em geral sair de um vício. Né? Tem a exposição, né? A Exatamente, vulnerabilidade. entendeu? Então, é isso aí que eu queria dizer. Interessante. E assim, você falando tudo isso, me veio um pensamento. O Daniel falou que a maioria dos atendidos lá são homens, né? Eu consigo ver uma clara conexão entre esses problemas, esses gatilhos que geram, né, lá atrás, com a cultura que a gente tem mesmo de homens não se abrem, né? Homens não falam sobre sentimentos, guardam Verdade. força, compostura e tudo mais. Vocês conseguem ver isso também? Verdade. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso que você pontuou, não, mas tem um sentido nisso, né? Porque talvez se os homens tivessem mais esse hábito de falar, né, de expor os problemas, de expor o sofrimento, talvez não precisaria menos de buscar uma ajuda, né, entre aspas, no uso das substâncias. Eu acho que faz sentido, sim. Pois é. Enfim, posso mudar de assunto? Claro. Tá. Agora o assunto é sobre os adolescentes. Por que, Daniel, que os adolescentes têm... Isso é uma coisa que eu perguntei sem nenhuma fonte, na verdade, né? Pensando por mim. Por que eles têm uma tendência maior a experimentar? Sim. Bom, lá a gente trabalha com o público adulto, Pois né? Mas, eventualmente, a gente faz algumas palestras na escola e até puxando aqui pela própria experiência de ter sido adolescente também, né? Na época da adolescência, acho que a gente tem um pouco mais de coragem, um pouco menos da noção de risco, do perigo, né? É uma época ali que você está ainda estabelecendo alguns valores, né? Você carrega uma bagagem de valores familiares, mas quando você sai para o mundo, alguns desses valores entram em choque. Uma transição, né? Você tem contato com outras pessoas, com outras realidades, com outros valores. Isso pode acabar influenciando também. Parte fisiológica também do cérebro. Parte fisiológica também. 100% ali. Né? A adolescência é uma época de rebeldia, então às vezes você pode querer ir contra o sistema, contra os valores pré-estabelecidos. A própria influência do grupo, né? Na adolescência, o adolescente geralmente é muito influenciável pelo grupo no qual ele convive. Né? Então, às vezes, a opinião do grupo faz mais sentido do que um valor que os pais ensinou. Então, acho que isso contribui para a adolescência ter esse comportamento de risco aí de maneira geral. E é a verdade que se você é exposto antes dos 18 ali, né, na adolescência, a alguma substância, você tem mais tendência a se viciar do que se você experimentasse na vida adulta? Existe essa linha de raciocínio, né? Porque qualquer transtorno, qualquer
doença, qualquer uso de substância, quanto mais cedo eu começo, mais cedo eu estou exposto ao risco, que envolve o uso de substâncias, entre eles de se tornar um dependente. Né? Então, vamos pensar assim, quanto mais cedo eu começo a usar, o estrago costuma ser maior. Né? A gente pegar uma pessoa que começou a usar aos 18 e uma que começou a usar aos 40, né? Tem uma diferença grande aí de tempo de uso. Claro que não é só o tempo de uso que vai influenciar, né? Vai influenciar também a quantidade que usa, a frequência que usa, o contexto que usa, Sim. né? As próprias diferenças entre as substâncias que se faz uso, né? Então tem um conjunto de fatores que contribui para essa questão. Mas realmente, quanto mais cedo começa o uso, a tendência é de consequências maiores a longo prazo. Sim. Uma pergunta primeiro para você, depois para você, a mesma pergunta. Okay. Aquela conversa de porta de entrada. O que você pensa sobre isso? Sobre alguma droga ser porta de entrada para outras? Entende? Olha, assim, eu vou tentar responder isso de uma forma mais abrangente. A sua Não, claro. concepção mesmo. O Daniel falou agora há pouco, né? Nós estávamos abordando a questão da família, que é a coisa toda, e o que eu percebo hoje, diferentemente de algumas décadas para trás, é que cada ano que se passa, os pais eles vão se afastando dos seus filhos. Eles vão alimentando os filhos com a tecnologia em geral, né? E acaba que o pai, né, no papel de pai, ele acha que é o suficiente. Mas eu acho o seguinte, que o pai ele tem que se tornar, ou procurar se tornar o melhor amigo do seu filho, entendeu? Porque o que a gente percebe é o seguinte, que o pai ele vai trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando, a mãe também, e aquela coisa, e o filho fica à mercê da droga mesmo, infelizmente, entendeu? Então, assim, eu falo isso porque eu sou pai de 2 filhos, e desde pequeno, os meus filhos de pequeno, eu priorizei estar sempre do lado deles, sabe? Sempre do lado deles e demonstrando que eles têm um amigo, que eles podiam contar comigo para o que der e vier. E isso fez toda uma diferença em relação aos meus filhos, sabe? Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, eles não mexem com droga, nenhum tipo de droga ilícita, entendeu? Eu tenho muito orgulho, né, dos filhos que tenho. Então eu acho assim, essa aproximação dos pais, né, em relação aos filhos, ela precisa de existir, né? Só que o tempo, né, tá fazendo com que as famílias se afastem de seus filhos. E com isso, os filhos ficam à mercê das drogas, entendeu? Voltando à pergunta que você fez, desculpa. Era sobre a porta de entrada, né? Eu vejo muito isso, que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, ou que o cigarro é a porta de entrada. Eu acho assim, na minha simples forma de interpretar, eu acho que a porta de entrada realmente é o álcool, sabe? O álcool por ele ser uma droga lícita, vamos dizer assim, ela faz com que o jovem hoje ele adere mais facilmente ao álcool. E o álcool, a pessoa que mexe que é viciado no álcool, né, ela acaba que aderindo a outras drogas, entendeu? O que eu percebo é o seguinte, que tem alguns, no convívio diário meu lá no CAPS, né, tem alguns que têm facilidade de abandonar, por exemplo, a maconha, a cocaína, aquela coisa toda, e outros têm maior dificuldade de abandonar o álcool. É o que ele falou da preferência, da né? preferência, Exato. entendeu? Esse é o conceito sobre a droga de preferência. Entendi. Então, assim, é muito relativo, sabe? No meu caso, eu tenho muita dificuldade, eu tenho tido essa dificuldade. Eu já parei, assim, né? Já diminui bastante. Eu ainda continuo fazendo esse uso, mas muito... Do álcool, você fala? Do álcool. Muito, assim, gradativamente, entendeu? Mas eu melhorei muito, né? Mas tem pessoas que param
de repente, né? O meu pai, por exemplo, meu pai bebia quase que 2 litros de cachaça por dia, entendeu? E ele, de repente, ele parou e nunca mais bebeu, né? Tem outros que, né, eles conseguem parar diminuindo, né? Então acho que vai de cada um, né? Ah, com certeza, com certeza. E a sua visão, Daniel, sobre essa questão da porta de entrada? Esse é um tema um pouco polêmico, né? Tem gente que acredita nesse conceito de porta de entrada, outros não. Eu penso que não é uma regra. Eu acho que a gente não pode generalizar que existe uma substância que é a porta de entrada, né? Muito nessa discussão aí sobre a legalização ou não da maconha, muito se fala disso, né? Que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Se é que existe uma substância que funciona como porta de entrada, seria o álcool, né? Que está ali disponível, Concordo. que é muito presente na nossa cultura, na nossa sociedade. Socialmente Né? aceito, né? Socialmente aceito, exatamente. Tem menos efeito colateral imediato também, né? Exatamente. Tipo, a pessoa vai testando melhor, limites. mais bem vista, né? Digamos assim. Sobre esse tema, eu costumo pensar mais. Teve um professor na faculdade que ele falou o seguinte, que a gente vive na era, como que ele falava assim, a gente vive numa sociedade das sensações. O que é isso? A pessoa, ela quer sentir, ela quer experimentar prazer, ela não quer experimentar o desprazer, ela não quer sofrer, né? Então ela quer se sentir bem. Então, para se sentir bem, ela pode fazer uso de diversas coisas, não necessariamente uma substância lícita ou ilícita. Pode ser um açúcar, né? Exato. Exatamente. Né? Pode ser uma compra compulsiva, né? Pode ser apostas online, né? Que é um sexo, perfil... tudo. Exatamente. Exato, exatamente. que inclusive são casos que está começando a aparecer lá pra gente. Tá? Muito interessante, inclusive. Apostas online. Isso é interessante o que ele está abordando. Né? Então, assim, eu acho que é caso a caso. Para alguma pessoa, o cigarro comum, o tabaco, pode ser a porta de entrada para depois ir para maconha, cocaína e tudo mais. Para outro, pode ser o álcool. Ou para algum, não tem a porta de entrada, ele já começa na droga de preferência. Ele já pode ir direto para a cocaína, ou direto para o crack, ou direto para um uso abusivo de medicação controlada, né? Que algumas também têm esse potencial de causar dependência. Então eu penso que é caso a caso e não uma regra. Entendi. E quais são as melhores formas de prevenção do vício que vocês encontram? Não só para os adolescentes, né? Para a sociedade em geral, assim. Sim. O que pode ser feito? Bom, o CAPS, né? Então, o CAPS, o público que a gente atende já passou dessa fase de Então. prevenção, digamos assim, Mas né? você falou que vocês vão em escolas, às vezes. Isso. Mas a gente trabalha também, ainda que esteja em uso, com a perspectiva da redução de danos, né? Tanto a abstinência total, que é quando a pessoa cessa o consumo totalmente, ou com a redução de danos, que é quando a pessoa ainda não cessa o consumo, mas está numa perspectiva ali de reduzir a quantidade e a frequência. Então é como se fosse assim, bom, a ideia no momento não é cessar o consumo totalmente, mas reduzir os danos desse consumo. Então até mesmo dentro do uso, pode ser feito um uso que traga um prejuízo menor. Tá? Faz todo sentido. Né? Não é porque está usando que também a gente tem que arregaçar com tudo. Né? Com Vamos certeza. tentar usar aí com o máximo de cuidado possível, né? Para tentar realmente reduzir os danos. Então, só que ao mesmo tempo, o CAPS-AD, ele é, como a gente pode pensar assim, ele é o regulador dos serviços que tratam desse tema. Então, teoricamente e na prática, a gente também tem que estar no posto de saúde, ou fazendo palestras para o pessoal que está ali, ou capacitando os profissionais do posto de saúde para que eles sejam reprodutores desse conteúdo de prevenção. Né? A gente também pode fazer palestras em empresas, né? Algumas empresas nos procuram para tratar de alguns temas, né? De saúde mental, do uso de substâncias, do tabaco. Nas escolas também, às vezes nós somos convidados em alguns momentos, para falar para os alunos,
né? Então, o nosso trabalho de prevenção, ele se caracteriza muito por atividades externas, né? Quando a gente vai a esses outros locais, seja para levar a informação para o público ou até mesmo para capacitar outros profissionais de saúde para que eles repliquem esse conteúdo. E também, não deixa de ser uma prevenção do uso abusivo, né? Mesmo tendo o uso, vamos prevenir para que não seja um uso abusivo, né? Prevenir para resultar numa redução de danos. Sim, eu acho que essa linha de trabalho aí deve atacar muitas mentes, né? Não, tem que reduzir, não, tem que exterminar, né? É um outro tema polêmico. Essa área álcool e drogas e de dependência tem muitos pontos polêmicos, né? Sim, mas eu acho que é fundamental, sabe? A gente compreender, né, o CAPS ter essa compreensão abrangente, porque realmente existem pessoas que têm uma dificuldade de parar, né, de uma vezada só, né? Então a pessoa vai parando gradativamente, né? E agora a gente não pode fugir daquela meta, né, de querer realmente atingir o objetivo, né? Mas é fundamental essa questão porque na família, por exemplo, né, a família ela muitas vezes não compreende isso, né? Ela acha que você tá ali, você já tem que parar e, sabe, né? Então as coisas não funcionam bem assim, sabe? Eu acho que acontece muito uma culpabilização do dependente. Exatamente. Exato. E como que você percebeu, Rodrigo, que era uma dependência do álcool? Olha, eu vou tentar assim resumir aqui o seguinte: eu cresci com meu pai me levando para os bares, entendeu? Então me levava para os bares, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade e praticamente todo dia eu que levava ele para casa, tonto, entendeu? Praticamente tonto. Até que um determinado dia ele pediu para que eu entrasse para dentro de casa e ele ia descer a rua de lá de casa. E meu pai nunca tinha feito isso, entendeu? E eu entrei para dentro chorando muito, porque eu era muito apegado do meu pai, aquela coisa toda, né? Até que 2, 3 horas depois, eu acordei com a minha mãe gritando, a minha avó, todo mundo, que eu morava nos fundos da casa da minha avó. E quando eu percebi, meu pai estava na cama da casa da minha avó, totalmente esfaqueado, entendeu? Ele literalmente esfaqueado. Quando eu vi meu pai daquele jeito, eu sabe, aquilo ali para mim foi um choque muito grande. E eu cresci, né, com aquela necessidade de querer saber quem tinha feito aquilo com meu pai, sabe? Até então eu não tinha bebido nem nada. E a partir daí eu comecei a beber. Né? Eu revoltado com aquela situação toda, querendo descobrir quem tinha feito aquilo com meu pai, e eu não aceitava aquela situação, sabe? E eu desenvolvi o alcoolismo através disso, entendeu? Foi quando, talvez meus 20 e poucos anos, né, eu comecei a frequentar uma igreja, né, e aí eu pude rever esse conceito meu, né, avaliar. E aí, aos poucos, eu fui trabalhando com essa situação, sabe? Mas eu confesso, de lá para cá, eu nunca mais eu consegui parar literalmente de beber, sabe? Entendi. Porque é muito difícil mesmo. A gente que uma vez provou né, qualquer tipo de droga, é muito difícil. A gente acaba que a gente vai conseguir lidar melhor com essa situação, mas parar é muito complicado, sabe? Sim. Né? Eu acho que muita gente é dependente, vai ser dependente a vida inteira e não vai nem saber disso. Tipo, aquela pessoa que bebe todo final de semana num bar com os amigos e nada afeta, né? O resto da vida é uma dependência também, né? Social, assim. Pode concluir. Sim, a gente avalia muito as consequências desse consumo. Né? Às vezes, a quantidade e a frequência, eles são alguns indicadores. Só que eles não necessariamente determinam se é uma dependência ou não. Então, a gente precisa entender o contexto desse uso. Né? Pode ser que um uso pontual e grande possa trazer consequências tão graves quanto um uso
em menor quantidade, mas com uma frequência maior, né? Então a gente busca avaliar muito as consequências que esse uso traz para a vida da pessoa. Sim. E o grau de sofrimento que isso gera, para conseguir definir assim, o grau de dependência e a gravidade do caso. A consequência tanto para ela quanto para o Exato. entorno, né? Exato. Tá certo. Você mencionou o envolvimento espiritual, né? Religioso. Isso. E como é que foi isso para você? Você ainda tem... você participa de alguma religião ainda? Olha, eu no momento não, sabe? Eu fiquei talvez aí um bom período, talvez uns 15, 20 anos, assim, numa igreja evangélica, entendeu? E atualmente eu tô assim, sem uma religião, entendeu? Mas eu confesso, a religião ela tem um papel fundamental nesse sentido, assim, de provocar essa reação, né, para que a pessoa ela consiga sair dessa situação, né? E aí a religião ela trabalha em vários aspectos ali também, né? Moral, psicológico, né? Então assim, para mim teve uma valia muito grande, sabe? Mas mas a gente tem que estar sempre monitorando, né? Porque realmente é muito difícil assim você lidar com essa situação, sabe? A igreja jamais vai substituir um trabalho profissional ali, né? Exatamente, com certeza. Entendeu? Pois A gente pode pensar como um complemento, né? Complemento, exatamente. Utilizar das duas instituições para buscar uma comum, melhora. Você acha que os usuários aqui do CAPS-AD são muito religiosos? Eles estão na igreja? Eu acho, né? Não tenho esse dado estatístico para te falar. Sim. Eu imagino que, sinceramente, a minha não sei. assim, Eu acho que assim, talvez já tenham frequentado e talvez ali no momento mais grave, né, do consumo, dos problemas que está envolvido aí nessa questão, às vezes dão uma afastada e pode ser que depois voltem ou talvez não. Acho que é muito flexível nesse ponto. eu tenho amigos lá, né, que eles às vezes manifestam, né, alguns deles manifestam de estar participando de uma determinada religião, né. Então eu acho que é uma busca constante mesmo. A pessoa ela vai tentando buscar uma alternativa a mais Sim. para tentar sair daquela situação, entendeu? E aí tem diversidade, né, religiosa, tem, aquela né? coisa toda, né? O usuário ele vai tentando criar fatores de proteção. Exatamente. Né? E a religião pode ser um deles. Né? Um Interessante. bom fator de Bom proteção. fator de- Também acho. Bom. E assim, eu até falei dessa pergunta antes, né? Você comentou que isso também é polêmico, mas eu tô tentando trazer essas opiniões populares, assim, opiniões que até eu mesma tenho às vezes. Vício tem cura? Quer falar, Rodrigo? Olha, vou contar aqui uma situação. O meu pai, ele tinha mais ou menos 40 anos. Meu pai é falecido, né? Ele faleceu 2 anos e meio atrás. Então ele tinha mais ou menos uns O seu pai? Meu pai, Eu entendi. Eu achei que ele tinha falecido quando você era pequeno. Não. Na verdade, ele foi esfaqueado, foi uma né? violência, eu entendi. Porque eu não complementei a situação, Ele mas sobreviveu, ele então. sobreviveu. Eu também achei que ele tinha. Desculpa, falecido. eu errei nessa questão aí. Tudo bem. Mas aí o seguinte, ele tem 2 anos e meio que ele faleceu, né? E mais ou menos 40 anos de AA. Ele frequentava o AA, há 40 anos, né? Então o que acontece? Teve algumas vezes que eu deparei com meu pai em situação assim, por exemplo, meu pai era advogado, um determinado dia ele estava indo para o escritório e na Afonso Pena ele estava parado assim, olhando para o tempo, né? E quando eu cheguei próximo dele, eu falei, ô pai, o que o senhor está fazendo aqui e tal, que coisa toda, meu filho, me deu uma vontade grande de beber, entendeu? Me bateu uma vontade grande de beber. E ele tinha mais de 40 anos, assim, que não bebia. E agora, por último, né, ele antes de falecer, talvez uns 4 meses antes de falecer, ele falou comigo, ô meu filho, se por acaso um dia eu for para o hospital, alguma coisa do tipo, você leva lá um cálicezinho de cerveja para mim num copinho, entendeu? Ou seja, né, assim, então ali eu pude ver, né,
a dificuldade que é de conviver com o vício, entendeu? Entendo. Mas assim, pode ser que tenha, né, a cura, né, mas eu acredito que é mais uma questão de lidar mesmo com essa situação, sabe? Uma trabalho vez de vida, provado, né, é complicado. Entendi. É um tema polêmico. Polêmico. Eu penso que as dependências, elas são um problema crônico, né? Então, um problema crônico quer dizer que ele é permanente, né? Que ele se estende. Então, talvez, ao invés da cura, a gente possa pensar nessa condição estar tratada. Ser tratada e estar tratada. O que significa isso? É o paciente estar bem em cima dessa questão, né? Estar sem usar, ou, se possível, usar de uma maneira que não traga tantos prejuízos, e se reprogramando as conexões, os laços sociais, os laços com a sociedade, né? Ter outras formas de envolvimento para não precisar se envolver com as substâncias, né? Então, vamos pegar, assim, foge um pouco do tema, mas vamos pegar, por exemplo, uma pessoa hipertensa ou uma pessoa diabética, né? Que também podem ser problemas crônicos. Mas uma pessoa diabética tratada, em controle, ela vai viver normalmente como qualquer outra pessoa. Né? Até a pessoa com HIV, né? Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Né? Vai ter ali alguma restrição na alimentação, às vezes vai precisar tomar seu remédio, mas vai fazer tudo o que a gente faz. Estudar, trabalhar. Ela aprende a lidar sexo, com a situação. Né? Esporte, praticar religião, tudo. Né? Então eu penso que no campo das dependências, a gente também pode alcançar essa condição de uma situação tratada. E aí a pessoa ela vai tocar a vida dela normalmente, né, sempre lembrando do que precisa ser feito e do que precisa ser evitado, né, para que essa condição não retorne a um estágio anterior de trazer tantos prejuízos. Né? Mas, assim, a gente também, né, dentro de ciclo de amizades ou até mesmo dentro do tratamento, a gente vê pessoas que pararam de usar há um bom tempo e nunca mais usaram. E nunca mais sentiram vontade de usar. Né? Tem outras que pararam há um bom tempo, vezes ou outra ainda vem um pensamento de uso, mas já conseguiu lidar com esse pensamento. Tem um controle sobre isso. Né? Então, não se expõe a um risco. Né? Eu penso que a maioria dos que conseguem tratar essa condição, eles continuam evitando alguns fatores de risco, evitando alguns gatilhos que pode despertar um possível consumo de novo. Os ambientes que frequenta, né? Exatamente. As influências. Pode ter um ou outro, a gente até ouve isso de vez em quando, de paciente que conseguiu parar, hoje frequenta os mesmos espaços que frequentava antes e tá tudo bem, né? É possível também, né? Assim, sempre é no caso a caso. Para cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente. Então, acho que não dá para generalizar que existe a cura ou não. Eu penso mais nesse viés da condição do uso e do abuso estar tratada, né? E aí o paciente sempre colocar em prática o que ele aprende ali no tratamento. Porque o que ele aprende ali, às vezes, não vai refletir só em relação ao consumo da substância. Vai refletir, às vezes, nas relações familiares, Claro. na relação no trabalho, na relação com os filhos, na relação ali na comunidade, né? Então, às vezes, as intervenções que a gente faz focada na questão das dependências, ela se aplica ao ambiente por inteiro do usuário. Então, eu imagino que é caso a caso. Sim, concordo com você. Eu acho que as palavras carregam muito poder mesmo. Acho que cura é uma palavra que carrega pressão, sabe? Exato. Verdade. E eu acho interessante também, parei pra pensar aqui, né? A maioria não, né? Mas muitas pessoas com certeza já só tiveram contato com o próprio sentimento lá, com o fundo, depois de procurar tratamento, né? Sim. De começar a falar, né? Sim. Para você ter uma ideia, né? Geralmente, no primeiro acolhimento,
A gente faz algumas perguntas, ou até mesmo no grupo de motivação, que é aquele grupo inicial, a gente faz algumas perguntas para provocar o paciente, provocar o usuário, no sentido de saber qual que é o entendimento que ele tem a respeito do seu uso. Ver de onde vocês vão partir, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui em que pé que está o grau de motivação desse paciente, deixa eu ver em que pé que está o entendimento dele sobre o uso. Né? Então, às vezes a gente vai construindo isso tudo desde lá de baixo, desde a base, para gerar um entendimento maior sobre isso. Entendi. Temos uma pergunta do nosso operador aqui para você, que chegou no WhatsApp. Ah, bacana, legal. Os espectadores estão mandando perguntas. Ótimo. Que você mencionou o seu pai frequentar o AA, né? Perfeito. E ele perguntou se alguns usuários procuram esses grupos antes de procurar o CAPS e se você já chegou a procurar o AA também, ou se você frequenta. O AA é uma instituição muito importante, né? A gente sabe da necessidade que o AA, na verdade, que os usuários têm, né, em relação ao AA. E o AA faz um trabalho muito bonito, né, nesse sentido, entendeu? Eu, particularmente, o que ocorreu comigo? O meu pai me levava no AA, né? Eu tinha lá 6, 7 anos, talvez, e frequentei muito. Então lá ele dava o testemunho dele, né? E chorava muito. E eu também me comovia também muito com a história dele, porque, igual eu havia dito, né, meu pai sempre foi para mim uma referência, né? Claro, os pais em si, mas talvez por essa ligação que eu tive com ele, né? Então, assim, o que ocorreu comigo? Quando eu procurei o AA num primeiro momento, eu até frequentei, né? Talvez por uns 2, 3 meses, mas criou uma espécie de um trauma, sabe assim? Eu não estava conseguindo ficar na reunião, porque eu lembrava daqueles momentos que eu tinha lá com ele, entendeu? E aquilo para mim, assim, estava batendo de frente comigo, entendeu? Então, assim, eu particularmente eu não consegui ficar no AA, né? Mas sabendo que o AA é uma instituição muito importante, entendeu? Então, assim, aí eu fui para o CAPS, né? E comecei a frequentar o CAPS e me encontrei na roda, né, que a gente tem lá, a roda de conversa, e ali a gente pode se expor, né, a situação da gente e tal. E eu me familiarizei mais com essa condição, entendeu? Mas confesso, eu tive esse problema no primeiro momento de frequentar o AA por conta disso, entendeu? Entendi. Uma questão mais particular. Mais particular, Sim. entendeu? Lá atrás, né, na infância. Exatamente. E quais que são os fatores de risco emocionais, psicológicos, que geralmente contribuem com o abuso das substâncias, Daniel? Os fatores de risco. Sim. A própria condição emocional do paciente, né? Às vezes está num momento assim de humor rebaixado, de tristeza, está vivendo muitos problemas ali familiares ou financeiros, então às vezes o uso da substância aparece como uma forma de aliviar aquele sofrimento, né? O ser humano, por natureza, ele vive em busca do prazer e evitar o desprazer. Então o uso das substâncias ou qualquer outra dependência ou qualquer outro comportamento de risco pode entrar aí dentro dessa linha de raciocínio, né? Para alguns usuários, por exemplo, ter dinheiro em mãos é um fator de risco, né? Não consegue manejar o uso daquele dinheiro, né? Dá aquela vontade compulsiva de gastar e gastar no uso da substância. Às vezes uma falta de uma qualificação profissional maior, o desemprego, né? Por exemplo, na época da pandemia aumentou muito o número de pacientes para a gente, né, que estavam desempregados, passando por diversas dificuldades, e aí aparece o uso da substância como uma forma de anestesiar aquela sensação ruim. Só que essa anestesia dura pouco tempo, né, e quando acaba o efeito, aí às vezes se tinha um problema, agora já tem dois. O problema originário e agora o uso da substância também.
que mais? Atritos nas relações familiares, né? Falta de apoio. Genética. Também. Existe fator hereditário que não determina, né? Não é porque tem o fator hereditário que necessariamente vai desenvolver Uma predisposição uma mesmo. predisposição, né? Então, assim, a qualidade de vida como um todo, e aí abarcando cultura, lazer, trabalho, qualificação profissional, qualidade nas relações interpessoais, todos esses aspectos numa condição ruim se tornam um fator de risco e predisposição para o uso abusivo das substâncias. Entendi. Eu fiquei presa na parte do procurar sempre o prazer e evitar o desprazer, né? Aí eu fiquei pensando, nem sempre a gente faz os dois ao mesmo tempo. Tipo, quando eu comecei a me interessar na adolescência, eu comecei a me interessar por experimentar algumas coisas, eu era muito curiosa, eu fazia muita pesquisa por conta própria. Eu nunca tive aquela coisa de a rodinha vai me influenciar, me chamou ali. Não tinha. Eu fazia muita pesquisa mesmo e muitos lugares que eu li, esses fóruns aleatórios, falava, não é ideal você beber, você fumar, você fazer qualquer coisa se você tá mal da cabeça, se você tá triste, você tá estressado. E aí eu tomei isso desde jovem, assim, tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia experimentar. E hoje em dia mesmo, né, quando eu vou beber, eu penso no meu estado de agora, assim, eu tô bebendo pra evitar um desprazer ou eu tô bebendo pra conseguir mais prazer? Sabe? Eu acho que Sim. pode ser um ou pode ser outro, assim. Sim. E eu tomei isso pra sempre, sabe? Eu penso muito, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu penso se eu tô num estado legal pra fazer isso ou não. E deixa eu ver aqui. E pra você, então, Rodrigo, a questão das recaídas. Como que você, pessoalmente, lidou com as suas recaídas e lida, né? E como que os profissionais do CAPS-AD lidam com essas recaídas dos pacientes? Primeiro é importante a gente, né, ressaltar aqui como que se dá, bom, pelo menos no meu caso, essa recaída, né? Essa recaída minha, muitas das vezes, ela está associada a essa tristeza mesmo, entendeu? Você não consegue, como se diz, você não consegue lidar bem com essa questão, entendeu? Da tristeza. E a partir que o tempo vai passando, você vai amadurecendo essa questão, entendeu? Você vai se adaptando, entendeu? Mas constantemente eu me vejo numa situação onde você tem que fugir de determinados grupos de amizades, determinados locais, entendeu? E geralmente é difícil a gente fazer isso aí, sabe? Mas é importante você evitar esse tipo de situação, porque senão você acaba sendo vítima constante, né, dessas recaídas, né? Agora o CAPS pacientemente, como sempre, né, ele tenta nos fazer com que a gente volta ao estado normal, vamos dizer assim, entendeu? E Normal, tem você fala sóbrio? Sobre, eu digo assim, né? Tem aquela paciência com a gente, né? De entender aquela situação momentânea, né? E isso faz toda uma diferença na vida da gente, né? Porque a gente tem que recuperar aquela esperança, né? Acreditar que é possível da gente continuar, da gente, né? Apesar de que eu já vi muitos colegas nossos lá, às vezes desistem do tratamento, entendeu? Né? Isso faz parte, né, Daniel, assim, do dia a dia nosso lá. Mas, em geral, tá a turma lá toda lá, o pessoal acreditando, né, que é possível. E é isso aí, entendeu? E quanto a essas desistências, assim, você ia falar alguma coisa agora? Em relação às recaídas, né? Como que a equipe, que um CAPS lida com isso e tem que lidar dessa maneira? Com muita naturalidade, né? Quando a gente falou sobre o conceito de cura, né, e eu coloquei que a dependência é uma condição crônica, então entra dentro disso, né? A recaída ela pode fazer parte dentro de um transtorno que é crônico, que passa por momentos de altos e baixos, né? Então a equipe tem que receber isso com muita naturalidade, como se fosse o primeiro atendimento de um paciente, né? Porque
se a gente não age assim, receber isso com muita naturalidade, a gente está desestimulando o paciente. Né? Aí a gente cai no papel de julgar. Vira um evento, né? De julgar, mas como assim você recaiu? Não é possível. Você não podia ter recaído. E não é assim. Né? A gente está ali para tratar dessa condição crônica. Sabendo que é crônico, pode acontecer recaídas. Né? Naturalmente, tanto o usuário quanto a equipe preferem que não haja as recaídas, mas é uma realidade que se põe aí para a gente. Então, a gente vai acolher da mesma maneira, com muita naturalidade, e trabalhar em cima dessa recaída. Né? O que levou a essa recaída? Quais foram os gatilhos, os fatores? Foram os mesmos do histórico do usuário? Ou foram situações novas, situações diferentes? Isso se fala nas reuniões em grupo. Em grupo, ou na psicoterapia, ou no atendimento individual com a referência, ou nas rodas de conversa, ou no atendimento médico. Né? Então, a gente usa esse obstáculo, que é a recaída, para tentar extrair algo disso, um conhecimento, um ensinamento, para que dali para frente possa surgir algo novo, novas estratégias, novas formas de lidar com questões antigas ou questões novas que aparecem aí ao longo da vida. Então, a postura não pode ser outra, é acolher com muito respeito, como se fosse o primeiro atendimento. Claro. E assim, vocês em grupo se conhecem, acabam formando amizades, né? Independente dos profissionais ali. Você sente essa amizade profunda, assim, com o pessoal de lá? Inclusive, eu faço parte de um grupo, né? O grupo, essa roda de conversa, né? E eu, particularmente, estou sempre estimulando os colegas nossos também a estar ali ativamente, que é a coisa toda. E uma das formas que eu encontrei para estar sempre estimulando eles, eu criei um grupo no WhatsApp, aquela coisa toda, né? Aí peguei o telefone de cada um e a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, entendeu? Porque cada um conhece o drama do outro, entendeu? A gente sabe da dificuldade que uma pessoa tem, que de repente a outra não tem, mas a gente sabe da dificuldade de cada um. Sim. Então, assim, de forma geral, eu tô ali, mas eu tô sempre... eu tô sempre fazendo aquele trabalho, assim, também de... Acaba se tornando uma referência para eles também. Entendeu? Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Um ajudar o outro, a gente estimular o outro, né? Porque aí o trabalho fica mais excelente, né? Fica mais... assim, aquela vibração, aquela energia que a gente passa, né, para os usuários, né? Sim, em vocês geral, fortalecem mesmo fortalece o vínculo de grupo, vocês fortalece também, o grupo, né? entendeu? Sim, Então, interessante. Era isso que eu queria saber, assim, se você se consideraria uma referência para os seus companheiros de lá. Se você tem pessoas lá dentro que são referências para você, sem ser os profissionais. Tenho sim. Praticamente a gente se torna uma família, entendeu? A gente está em um ambiente familiar, entendeu? Eu particularmente me sinto uma segunda casa, na verdade, entendeu? Eu tenho 7 anos que eu estou ali e vai ser difícil até assim, no dia que eu receber a alta, né, lidar assim, né? Poxa, eu estou indo embora do CAPS, né? Mas eu gosto muito de estar ali naquele ambiente, porque eu sei que tem pessoas que precisam da gente também, né? E, poxa, a gente é motivação o tempo todo para todo mundo, entendeu? Sim. Eu acho que ter uma pessoa ali na mesma posição que você, né? Na minha posição de paciente. De paciente, exatamente. Dá uma autonomia, acho que um sentimento de pertencimento maior mesmo, né? Isso. Os atendimentos em grupos, eles são muito especial, são muito valiosas as experiências que surgem ali no atendimento em grupo. Então, às vezes, a gente tem situações como essa, né, que esse grupo que eles criaram, a iniciativa foi total deles. A gente não influenciou em nada, a gente não deu essa ideia, tudo partiu deles. E no atendimento em grupo tem uma troca de experiência grande, que às vezes um paciente está um pouco desmotivado, achando a vida dele ali sem saída, sem possibilidades, e aí ele escuta o relato de um outro paciente que está numa situação ainda mais pesada e que está ali se virando para ficar bem, e isso dá uma motivada nele. Opa, peraí, minha situação está difícil, mas o colega ali tá bem mais difícil do que eu e está aqui tentando, está aqui lutando, então deixa eu
deixa eu me virar também. Acho que isso pode funcionar, mas não é bom levar isso tudo pra tudo, né? Tipo Exato. assim, meu problema não é tão ruim assim, porque tem crianças morrendo na África. Exato. Eu acho muito comum isso Exato. acontecer mesmo. Ô, assim. Helena, se você me Oi. permite, eu quero até contar assim, rapidamente uma situação. Claro. Eu tenho um amigo, porque eu moro lá no bairro Cátia, né, pro lado ali do Céu Azul. Então, quando eu cheguei no bairro, eu casei, vim morar nesse bairro, e tem um amigo nosso que mora lá. E esse rapaz, ele bebe muito, entendeu? Ou bebia muito, né? Chegou ao ponto de eu, por várias vezes, ver ele na rua, jogado, e teve uma vez que eu peguei ele, entendeu? E fui levar ele até na casa dele. Assim, eu levei ele na casa dele. E um outro amigo nosso falou, não, esse rapaz aí não tem jeito, aquela coisa toda e tal. Aí beleza, aí foi passando os anos, né? Eu conversando com ele também, aquela coisa toda. E a gente se encontrava para poder beber e tal. E do nada, eu fazendo meu tratamento no CAPS, entendeu? Eu tenho a surpresa desse colega meu chegando no CAPS, entendeu? E me dizendo que já tinha um tempo que ele estava no CAPS e ele tinha praticamente deixado a bebida, entendeu? Então, assim, para mim foi... É onde eu estou te falando, é um fator motivador, né? Porque eu vi aquele colega meu numa situação degradante, né? E de repente eu vejo ele ali, né? Então, assim, sabe? As pessoas não podem perder as esperanças. Eu acho que tudo é possível, sabe? Depois que eu vi esse amigo meu aí chegando no CAPS e ficando livre do álcool, né? Eu fiquei muito feliz, assim. É um fator motivador para mim, entendeu? Sim. Celebrar com os outros. Exatamente. O Rodrigo tocou num ponto interessante aí, e até um pouco engraçado, sobre a questão da alta do Eu ia CAPS perguntar AD. isso, tem alta? Tem alta. E às vezes é engraçado, assim, que alguns usuários a gente tem um pouco de dificuldade em dar alta. Exato. Porque às vezes eles não querem receber a alta. Então é até um pouco contraditório. Porque às vezes quando chega, não quer tratar, não quer ficar, não reconhece a dependência. E depois, quando está na hora de sair, às vezes não quer sair. Porque Vira um terceiro espaço, né? gostou de lá, estabeleceu vínculos, né? Criou relações de afinidades, né? Então, às vezes bate até uma sensação de insegurança, né? Como que eu vou fazer agora sem o apoio do CAPS? Então, esse processo de alta ele precisa ser conduzido com muito cuidado e muita responsabilidade também. Porque se for feito de qualquer maneira, pode levar inclusive a uma recaída, né? Expor a pessoa a alguma situação de risco. Mas tem essas particularidades, assim, que a gente até brinca, ô fulano, mas no início você não queria vir, você não queria estar aqui, agora que eu tô te liberando, você não quer sair, o que está acontecendo? Né? Ai, que legal. E aí a gente vai trabalhar em cima desses sentimentos e emoções ligados ao processo de alta. O espaço é muito, assim, bem humanizado, entendeu? Ah, eu conheço Então lá. a pessoa, assim, ela realmente não quer sair, né? Não quer sair. E tem toda uma dificuldade por trás, né? Às vezes, né, a coordenação, né? Às vezes a pessoa ela ganha alta ali e tem essa dificuldade de deixar mesmo, de abandonar o CAPS por conta dessa situação toda, E entendeu? o que vocês sugerem, você, né? Sugere quando o paciente realmente vai ter alta e, assim, vai mesmo. Sim. O que você orienta eles? Porque assim, a gente tem algumas diferenças nesse processo de alta. Por exemplo, o usuário que ele vai ter uma alta e ter uma alta não significa que não precisa mais de tratamento. Porque o CAPS AD ele é um serviço de urgência e emergência. Atende situações graves e agudas, né? Então, talvez, mesmo em uso, o paciente pode receber alta, porque ele deixou de ser um caso de urgência e emergência. E aí tem outros serviços de saúde da rede que vai conduzir aquele tratamento. Então, por exemplo, o paciente que tem uma alta de lá, do CAPS, mas ainda precisa manter o uso da medicação, ele vai ser encaminhado para o posto de saúde para ir fazendo esse controle medicamentoso, às vezes passando no acolhimento com o enfermeiro, participar de alguma atividade coletiva lá no posto de saúde. Eventualmente, né, tem a necessidade de reavaliações médicas para rever a medicação, saber como está a dosagem, se é preciso alterar, se é possível retirar, né? Então, às vezes, ele vai ter
essa troca de tratamento, sair de um nível de urgência para ir para um nível mais básico. De manutenção, né? De manutenção, perfeito. Alguns outros, né, que não tem mais a necessidade da medicação, então às vezes ele não precisa ir para o posto de saúde, né, para pegar a medicação, mas ele pode ir para participar de uma atividade coletiva, um atendimento, né? Às vezes ele precisa estar no posto, não pela questão do uso da substância, mas às vezes ele tem uma diabetes, ele é hipertenso, né? Ele tem, assim como qualquer outra pessoa, o usuário ele também tem outros problemas de saúde, né? Então, ou às vezes também ele vai ter alta sem ter necessidade de ir para outro local, porque ele já voltou a trabalhar, já voltou a estudar, tá cheio de compromisso, às vezes não tá dando para ele ir mais no CAPS, porque ele está trabalhando de 8 às 18 e não está dando tempo para ir, né? Tá cheio de compromisso, cheio de projeto, né? E quando o paciente está nesse ponto, é o ponto de alta, né? É um sinal de que ele não está precisando mais do CAPS. A gente também não pode segurar o paciente ali mais do que ele precisa, porque senão corre o risco da cronificação também, né? De depois ter essa dificuldade em liberar o paciente. Mas o ideal, porque, por exemplo, vamos imaginar que ali no CAPS ele encontra algumas atividades variadas ali. Ali ele tem um espaço dele falar, ele tem um espaço de ouvir, ele tem um espaço da atividade física na oficina de futebol, ele tem um espaço um pouco de lazer e cultura na oficina de música, na oficina de cinema. Então, à medida que o usuário vai melhorando, evoluindo, a gente tenta transferir esses vínculos que ele tem ali com a gente, nessas modalidades de atividade, para outras atividades no território, né? Algumas ONGs que também oferecem um teatro, uma dança, um esporte, né? Cultura, né? Oportunidades no mercado de trabalho, né? A gente tem essa oficina lá, mas é importante que ele também busque isso em outros espaços. Então, essa ideia dessa alta com responsabilidade é como se fosse uma substituição dessas atividades que ele tem ali no CAPS, que ele possa buscar isso na comunidade que ele reside, né? Que é até uma forma de inserção ou reinserção local, né? Não está só ali dentro dos muros do CAPS, mas circular pelo município, pela cidade, pelo bairro, né? Por exemplo, a oficina de futebol que a gente faz no Parque Ecológico, né? Vou aproveitar até fazer um jabá aqui, tá? Para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo. Toda quarta-feira, 9 horas da manhã, a gente faz uma oficina de futebol no Parque Ecológico. E é uma oficina aberta, mista, tanto para os nossos usuários, quanto para os frequentadores do parque. Né? Então, homens, mulheres, adolescentes, quem quiser bater uma bolinha, só aparecer lá, né? E quem quiser tá convidado aí para quarta-feira que vem, pode aparecer lá e falar assim, eu ouvi vocês lá no podcast. E vim, vim conferir pra gente ver aí que... Interessante. Né? Então é isso, assim, a gente tenta, esses vínculos que eles criaram com a gente tenta transferir esses vínculos para outros setores da comunidade, para eles continuarem amparados. Né? O importante é isso, que eles não se sintam desamparados quando eles saem do CAPS. É uma transferência de vínculo, uma transferência de cuidado. Então, pelo visto, tem uma rede aí que tem uma comunicação boa entre serviços, instituições, ONGs, espaços, né? A gente precisa fazer essa rede funcionar melhor. Entendi. Né? Mas, assim, é o que a gente tenta ideal, fazer, né? funcionar bem e que esses cuidados possam ser compartilhados. Sim, sim. E se tratando da alta ainda, lá atrás, né? Eu percebi que vocês têm um tratamento bem humanizado, bem individual, assim, né? Tratar cada pessoa como uma pessoa, não botar em moldes, em expectativas ali. Então, não tem um tempo médio, assim, esperado. Pode ser meses, pode ser anos. Pode. Que legal. Pode ser muito rápido. Eu acho que isso traz uma sensação de validação grande, assim, tipo, eu não sou um paciente que precisa de alta, eu sou uma pessoa que pode ficar aqui até respeitar precisar o tempo, da né? alta. O tempo de cada um, né? Eu acho que... Isso. Legal. A gente sempre trabalha para isso, para alta, mas ela não é possível mensurar quando que vai acontecer. Então,
é cada caso, né? Não tem como fugir disso. Alguns podem levar mais tempo, outros menos, alguns desistem, voltam anos depois. Então, assim, é porta aberta, né? Para entrar, para sair, e se sempre que precisar pode voltar também. Não tem muito mistério nisso aí, não. Entendi. E você já recebeu alta alguma vez, Rodrigo? Não, eu na verdade, eu tive no primeiro contato em 2016, né? Eu fiquei talvez uns 8 meses, aí eu saí. Eu saí por conta, sabe? E depois eu retornei, parece que em 2017, acho que foi isso mesmo. E tô lá até hoje, sabe? Né? Fazendo esse tratamento psicológico, né? Tendo essas reuniões lá em grupo, entendeu? Quantas vezes por Né? semana? Olha, no meu caso, são 2 vezes, né? 2 vezes na semana. Agora eu tô indo dia de terça, né? Que o tratamento é psicológico, né? E quarta-feira o grupo. Mas eu já fiquei semana toda, né? Eu ficava lá no APD, né? APD, PD é permanência dia. permanência dia. E eu fiquei um bom período lá, de segunda a sexta, de 8 até as 3, né, Daniel? Aí você ia pra casa e voltava Aí eu ia pra depois. casa e voltava. E quando vocês recebem pessoas em situação de rua? Já aconteceu? Acontece Acontece, bastante, com frequência. E qual é o protocolo, assim? Qual que O são as protocolo é o mesmo como qualquer outro usuário. Ele vai ser acolhido e estabelecido. A gente tem uma ferramenta que chama PTS, Projeto Terapêutico Singular. Então, é um projeto feito para e com o paciente, para cada um. Então, cada um pode ser inserido de uma determinada maneira ali no tratamento do CAPS. Para as pessoas em situação de rua, é o mesmo raciocínio. Tá? Então, a gente vai cuidar da parte que cabe à saúde, que cabe ao tratamento da dependência, e a pessoa em situação de rua, ela chega com uma demanda a mais que os outros usuários, que é demandas relacionadas à assistência. Né? Um local para dormir, para comer, para descansar. Né? Então, é um desafio que se põe para o CAPS de tentar ajudar, atender no que lhe cabe. E acionar os outros dispositivos para também ajudar no que cabe a eles. Ah, entendi. Então Então, tem outros aí- dispositivos que vocês acionam nesses casos. Exato. Né? Às vezes a gente aciona o CRAS, da assistência social, para a questão de documentação, possíveis benefícios. Tem A também casa, uma... É isso que eu ia falar, né? a Uma casa de passagem, É no de Sebriá? acolhimento, isso. É em frente à minha casa, literalmente em frente. Sim. Ali é para o pessoal passar a noite, né? Poder dormir. Então a gente vai tentando manejar isso. Frequentemente, as pessoas em situação de rua levam muitas demandas sociais para a gente, que a gente não consegue atender. É multissetorial aí, no caso. Né? Exato. E aí isso torna o tratamento um pouco mais difícil, porque às vezes a gente não consegue atender a pessoa em situação de rua em toda a demanda que ela precisa, e isso acaba afastando ela do tratamento para a dependência. Né? Um outro ponto assim ligado a essa situação de pessoas em situação de rua é que eles se deslocam muito também. Né? Então, às vezes, está aqui por uma semana, aparece lá e depois não volta mais e já vai para outra cidade, já vai para outro estado. Né? Então, isso também é um dificultador na adesão ao tratamento. Entendi. Eu acho que isso deve ser comum, assim, é comum, eu acho que até aqui na casa, né, que é uma OSC, já, semana passada, chamaram no WhatsApp da casa, fui eu quem respondi, procurando ajuda para uma moça que estava com dependência, não sei o que, alcoolismo, alguma coisa assim, falou de um problema de urgência, que estava procurando ajuda urgente para a moça de 30 anos, e aí, não seria aqui, né, que a gente ia atender, né, aqui, assim, não tem nada a ver, e eu falei, procura o CAPS AD. Falei que é aqui do lado e tal. Acho que a galera enxerga essas instituições como dar conta de tudo, né? Isso, Que tem a ver exatamente. com assistência. Exatamente. Bom, deixa eu ver aqui.
Olha, aí eu queria entrar no assunto das drogas especificamente, das substâncias, assim, questão de efeitos colaterais de alguma substância, sabe? Sem ser o álcool, das ilícitas mesmo, porque eu acho que o álcool a gente tem muito mais acesso, muito mais informação e tudo mais. Quais são as substâncias mais comuns que vocês veem chegando lá no CAPS AD? Bom, Ilícitas. ilícitas. Vamos lá. Aparece muito o crack, a maconha, a cocaína, as substâncias solventes, né? Loló, lança-perfume bem pouco, que é uma droga mais cara. Eu pensei que era a mesma coisa, só que versão de Geralmente é mais o loló ou até mesmo, principalmente, o thinner. tiner. Né? Thinner, que é uma substância barata. Sei. Às vezes cola de sapateiro. Às vezes drogas mais caras, né? Drogas sintéticas, LSD, êxtase. Algumas assim nesse sentido. E Então, aí elas... desculpa. sim. E poucas vezes apareceu também o uso de cogumelos alucinógenos, se não me engano. Acho que Dependência caso de cogumelos alucinógenos? Na verdade era uma dependência mista. Várias substâncias esse usuário Entendi, fazia. Dentre entendi. elas o E cogumelo. o cogumelo não é nem ilícito, né? O cogumelo é lícito. Sim. Não, interessante, me surpreende, assim, né? Porque a gente... principalmente a maconha. Eu ouvi muito a vida toda. Maconha não vicia, maconha não vicia. Sabe? Ninguém tem overdose de maconha. E isso eu acho que arrasta muita gente, assim. Sim, sabe? sim. Overdose de maconha realmente eu nunca vi, mas que vicia sim. Sem dúvida. Pois é. E quais são... Oi. Vamos entrar naquela também, né? Aquelas perguntas sobre o vício dos jogos. Legal. Então a gente vai ter que fazer uns cortes aí, tá? Na hora da legenda eu mexo no corte aí. Que é um assunto muito Sim. Pertinente. Então tá, mas você falou que recentemente você também tem visto isso, né? Pessoas chegando lá com dependência em jogos de aposta. Isso. Conta mais pra gente. Até então, deixa eu pegar aqui, até antes da pandemia, aparecia um caso ou outro de dependência em jogos, mas mais em baralho. Poucos casos. Então Jogo vocês tratam de dependência até mesmo em coisas que não são substâncias. Tratamos dependências Em geral. de diversas Que legal. ordens. Né? Nunca passou pela minha cabeça, mas enfim. E recentemente agora, dependência também, por exemplo, de uso de medicação controlada, né? Também aparece muito, né? Aí os PANs da vida, clonazepam, diazepam. Sim. Né? Então também aparece. E recentemente, vou estabelecer aí do final da pandemia para cá, ou talvez até mais recente ainda, está começando a aparecer esses casos de muitos prejuízos ligados aos jogos, essas apostas online. Tigrinho, aviãozinho, cassino, sim. às vezes essas apostas esportivas também. Né? Então já fica aí uma dica para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Não joguem, procurem outras atividades, procurem outras formas de lazer. É muito atraente, mas o prejuízo é muito grande. Por quê? O que o jogo faz com a gente? Dá uma adrenalina. Adrenalina? Dá uma sensação de satisfação, dá uma emoção, né? Talvez ali no momento você está passando por uma dificuldade, mas enquanto você está jogando, você esquece do problema. Né? Então, de certa forma, pode ser um efeito semelhante ao uso de substâncias, lícitas ou ilícitas. Né? Tem um prazer ali. Né? E às vezes tem um prazer adicionado ali, que é o do ganho financeiro, né? Quem não quer ganhar um dinheiro, né? Quem não quer ganhar um dinheiro fácil? Eu trabalhei com... Isso tem muitos anos já. Era até na época do bingo, né? Na época que tava bombando o bingo aí. Esse rapaz era até um senhor de idade já. E eu não sabia que ele tinha um vício em jogos, né? E depois que eu fui descobrir, ele pegava o salário dele, gastava o salário todinho no jogo. Chegou ao ponto de o casamento dele acabar, Não entendeu? aguentou. Não aguentou. Então, assim, ali que eu fui ver, de fato, né, que o jogo realmente ele é uma situação bem viciante também. Né? A gente acha que não, mas
É viciante. E, infelizmente, a tendência é aumentar. É aumentar. É, ser um chegar problema de mais saúde pública pessoal mesmo, lá né? pra Saúde pública. gente. Tá muito descontrolado, Principalmente né? jovens, você vê adultos, pessoas mais velhas. Jovens eu vejo mais por fora do ambiente de trabalho, né? Porque Sim. como a gente atende um público adulto, o que chega pra gente são mais Sim, os sim, adultos. verdade. Mas assim, tá muito indiscriminado essas propagandas. Você entra em qualquer rede social, é o tempo todo, aparece o tigrinho, alguma coisa o assim. Mercado Central de BH, você viu o que aconteceu? Agora ele vendeu o nome, né? Pra Pra KTO. KTO, que é um É. site de apostas Sim, esportivas. assim, qualquer jogo de futebol. Então tá Exato, muito exposto. E exato. eu em sala de aula, como professora, vejo também que meus alunos estão envolvidos em tigrinho. Pra você Sabe? ver. Sim, Nossa, e eu fico pensando, o dinheiro não é nem deles, eles nem trabalham. exato. Aí parece que de um tempo pra cá, parece que essa situação só tá Tá piorando, alastrando, tá entendeu? piorando. Eu acho que, É que a perceptível tendência é isso. piorar mesmo. É, e essas perceptível. empresas que nem são brasileiras, né? A maioria dessas isso. empresas Aham. chinesas, eles vão explorar o brasileiro mesmo. Eles vão explorar o sonho do brasileiro A mesmo. porta e- tá escancarada, né? Felizmente. Precisa pra- de uma é. intervenção, Intervenção imediata em cima imediata. disso. Né? Às vezes, por exemplo, chegam, essa semana chegou um caso que o problema era só com apostas. Mas também já chegou caso que a dependência era múltipla. Então, assim, já tinha o problema com a substância, lícita ou ilícita, e ainda descobriu mais um vício, que é dos jogos. Então aí joga, perde, fica puto, fica nervoso, depressivo, e aí precisa usar a substância para amenizar aquela sensação ruim, e aí acaba o efeito da substância. Precisa de mais substância, porque aí já está com o déficit financeiro da aposta. Quando ganha dinheiro, ó, vamos esbaldar, vamos divertir. E aí, a às vezes, vida. quer jogar para tentar recuperar o prejuízo. E aí não dá certo, aí precisa da droga para amenizar aquela Nossa. sensação de tristeza. E aí vai virando um efeito bola de neve, a coisa vai Sim. desandando. Ah, eu acho cruel, assim. Acho que se a gente for puxar tudo isso, né, dá uma conversa gigantesca Nossa, mãe. sobre Ah. capitalismo e afins, mas, É, nossa, verdade, isso me enraivece. Me deixa com muita raiva o negócio deles serem coloridinhos e bonequinhos. E, Sim, nossa, que ódio, cara. Sim. É. Assim, vamos ver se... Isso deixa qualquer... Eu fico hiperestimulada quando eu vejo qualquer jogo. Eu não jogo nada. Eu sei jogar Uno, essas coisas assim, tudo básicas. é caso pensado. De né? Tudo computador feito- que é colorido, eu não consigo enxergar, assim, Sim. o sentido nas coisas, sabe? Me estressa, me deixa confusa. Aí eu vejo aqueles negocinho de roleta, assim, eu fico... Tem os influencers também. Sim, É. cara. Pô, Exato, exato. O pessoal faz muita força para prejudicar outras pessoas, né? Ganham Sim, dinheiro em cima sim. disso e estragam outras vidas por aí. pois é, tem que desbancar isso daí, né? Tipo, que os influenciadores, na verdade, eles estão ganhando É. pra enganar a gente Pra mesmo. enganar, Eles sabem que pra eles estão enganar, enganando. Não tem ganho. A gente precisa selecionar melhor os nossos influenciadores. Né? E a maior parte Influenciado da, aqui. e a maior parte da população embarca, infelizmente, né, não tem aquela consciência, né, do que acontece nos bastidores, entendeu? Sim. Então acaba que cai mesmo, infelizmente, né? Uhum. Ah, eu acho que tá tendo uma perda de sentido total Sentido total. na vida, na sociedade, assim. Porque eu acho que conseguir uma carreira, um emprego fixo, tá cada vez mais difícil para a maioria da população brasileira. O que a internet está fazendo é o seguinte, a maior parte dela está incutindo na cabeça do jovem hoje que o dinheiro pode ser conseguido fácil, entendeu? E na realidade não é, entendeu? Não é bem assim. Então, muitas pessoas deixam ser dibriada em função disso, entendeu? Acaba entrando nessas situações aí. Tem que lembrar que a casa nunca vai perder. nunca, A casa de aposta nunca nunca vai vai perder, perder. nunca vai Igual perder. uma empresa. Exatamente, entendeu? Nunca vai. Uma empresa. E. Deu? Tá, não, vou finalizar, né? Assim, estão caminhando aqui pro final, depois de ter falado de tudo isso, né? De vários tipos de substância, de jogos, dos serviços do CAPS, dos profissionais, da sua história. A gente vai caminhando pro fim. E eu queria saber se você, Rodrigo, tem algum recado para o pessoal que está nos assistindo aí com relação a tudo isso que a gente comentou hoje. Olha, eu acredito assim, que tudo é possível, entendeu? Eu acho que vale a pena a gente lutar para que a gente possa vencer qualquer tipo de vício, entendeu? Porque o vício realmente ele é destruidor, ele destrói família,
destrói vidas, né? Eu mesmo já me deparei com vários amigos meus que perderam a vida por conta do vício, entendeu? Sim. E o recado que eu deixo é esse, que tudo é possível, né? E que essas pessoas que se sentem, né, como se diz, aprisionado pelo vício, procure o CAPS AD, entendeu? É uma excelente referência e eu tenho certeza que ali a gente vai realmente conseguir, como se diz, conseguir sair dessa situação, entendeu? Sim. Né? Então esse é o recado que eu deixo, né? E é isso. Ótimo, muito obrigada. Você foi uma grande presença aqui hoje. Obrigado. Fiquei muito feliz com sua vinda, viu? Obrigado. E você, Daniel, tem um recado pra gente, pra público? Tenho sim, vou fazer mais um jabá aqui. Claro. Procurem o CAPS AD. Procure o CAPS AD. Quem tiver problemas aí com substâncias ou com jogos, né, pode nos procurar. A gente fica aqui na área central, na rua Rodolfo Cerqueira, número 85, próximo à garagem de ônibus, próximo à Igreja Católica na Praça Central, próximo à pontezinha que vai para o Sevilha. A gente funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 19 horas. Estamos sempre de portas abertas, não precisa de encaminhamento de nenhum setor, não precisa de nenhum papel. Se tiver sem documento, pode ir também, que será acolhido. A gente vai construir uma proposta inicial de tratamento e vamos tentar ajudar todas as pessoas que precisarem. Quem estiver ouvindo ou nos assistindo e que não precisa desse tipo de atendimento, ainda assim pode repassar essa informação para frente, né, para chegar a amigos, pessoas e parentes que precisem desse apoio. A gente está lá de portas abertas para receber e tentar proporcionar aí um alívio no sofrimento relacionado às dependências e tentar estimular uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Queria agradecer também a oportunidade de participar desse podcast. É a primeira vez que eu participo, uma experiência diferente, né, Rodrigo? Diferente. Interessante. Legal, né? Agradecer a você e a instituição Coletivo Semifusa. Ótimo, a gente agradece também. Obrigada por ter compartilhado esse conhecimento todo sobre o seu trabalho com a gente. E ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu, Rafa, nosso operador Valeu, querido. Rafa. É isso aí. Bacana, Rafa.